Quero cumprimentar você que nos ouve novamente, com a paz do Senhor. Gostaria de compartilhar com você um texto da Palavra de Deus que está no Evangelho de João, no capítulo 5. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, no capítulo 5. Uma passagem bastante conhecida, a passagem que conta a história do paralítico de Betesda, esse homem que a Bíblia não diz o seu nome, mas fala sobre a sua condição. Gostaria de ler com você que pode, se você não puder, ouça, que eu vou ler aqui. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar a cama. E respondeu-lhes: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois: Quem é o homem que te disse: Toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois, Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: Eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Bom, esse texto que nós acabamos de ler diz respeito a esse paralítico, uma história muito triste. A Bíblia não fala a sua idade, mas diz que há 38 anos ele estava à beira desse tanque chamado Betesda. E esse tanque era um tanque, vamos dizer assim, especial. Ele tinha algo especial. É que de tempo em tempo, de forma aleatória, um anjo descia e agitava aquelas águas. E o primeiro doente, o primeiro enfermo que descia naquelas águas, ele era curado de suas enfermidades. Seja qual for a enfermidade, aquela pessoa era curada quando descia ao tanque. Porém, tinha que ser o primeiro a descer. Essa cura não se dava a todos que desciam ao tanque, apenas ao primeiro que descia ao tanque, depois do anjo agitar as águas. E esse homem, 38 anos, paralítico, obviamente que tinha uma dificuldade muito grande de se locomover, uma dificuldade grande de conseguir ser o primeiro, E Jesus passou naquele lugar, viu ele ali, e Jesus sabia que aquele homem estava há muito tempo naquele estado, naquela situação. Jesus chegou até ele e fez uma pergunta para ele: Queres ficar são? É interessante porque esse enfermo ele não responde à pergunta de Jesus. Ele poderia facilmente ter respondido: eu quero ficar são, eu quero ficar curado. Mas ele relata a Jesus uma dificuldade. Ele disse: olha, eu não tenho ninguém, eu não tenho uma pessoa, um homem, que quando a água é agitada, me leve até o tanque.
Eu não tenho ninguém. E quando eu consigo chegar lá, alguém já desceu primeiro que eu no tanque. Então, é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero falar que o tanque, ele traz muitas frustrações pra gente. Viver de tanque machuca muito a gente. E eu vim para falar que o reino de Deus não é tanque. O reino de Deus é rio. Eu gostaria de ler com você Salmo 46, o versículo 4 e 5, que diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. O reino de Deus, ele é semelhante a um rio. Qual é a diferença do rio para o tanque? A diferença maior, dentre tantas, é que a água que está no tanque é uma água parada. E a água que está num rio é uma água que está em contínuo movimento. Existe um fluxo. E como diz aqui, eu acabei de ler Salmo 46, 4, ela tem uma corrente. Ou seja, ela não só se movimenta, mas esse movimento, ela tem uma força. Força de levar. Quem já viu aí, talvez uma tempestade, uma tromba d'água, vê que a corrente de uma cachoeira é tão violenta que ela consegue arrancar pedras muito pesadas do seu lugar. Ela arranca árvores, tudo que tiver no caminho dela. Se ela tiver com uma corrente muito forte, ela leva, ela arranca do lugar. O reino de Deus não é tanque. O reino de Deus é rio. O reino de Deus é águas em movimento contínuo. E é sobre isso que eu vim falar. Aquele homem, eu não tenho ideia de como estava a cabeça dele. 38 anos naquela situação. Eu não tenho ideia de como que estava a situação dele emocional. Mas por quê? Porque ele esperava um movimento das águas. E quem quer viver de tanque, ou quem vive de tanque, vive de movimentos. Olha que coisa interessante. O anjo descia, movimentava as águas, mas a água era a mesma. Não havia nada novo. E outra coisa, quem vive de tanque, apenas um é beneficiado. E os outros que não são, entram em um estado de frustração. Nesses 38 anos que aquele paralítico estava lá, quantas vezes aquele anjo sacudiu aquelas águas? A Bíblia não relata, mas em 38 anos, por muitas vezes ele viu aquele movimento e se alegrou de ver aquele movimento, mas ele não foi atingido por aquele movimento das águas daquele tanque. E eu vim aqui para falar para mim e para você. Eu digo para mim porque a palavra fala comigo. Deus não quer, Jesus não quer que nós vivamos de movimentos. Porque por mais que o movimento possa até te trazer um benefício, é tudo a mesma coisa, é a mesma água. E água parada é água contaminada. E Jesus está agora falando para mim e para você, não viva de tanque, não vive de movimento. Viva de rio. O rio é um movimento constante. Eu quero ler outro versículo para você, que está em João 7, versículo 37 e 38. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre.
Jesus está dizendo novamente para mim e para você que Ele não tem nada com água parada. Jesus está dizendo aqui: se você crê em mim, e não apenas crê, mas crê como diz as Escrituras, existe um padrão de qualidade para se crer em Deus, tem que ser segundo as Escrituras. Se a gente crê em Jesus como diz as Escrituras, rios de água, rios, plural, de água viva correrão, mostrando mais uma vez a força em movimento, um movimento contínuo, um movimento que no seu dia mal ele continua movimentando, no seu dia bom ele continua movimentando. O dia que você acha que está tudo parado, não está parado, o rio não para. O reino de Deus ele se movimenta, o reino de Deus não está engessado. E nós, às vezes, nos contentamos em viver de movimento. Eu quero dar alguns exemplos, porque talvez falar de viver de movimento pode estar um pouco difícil de entender. Mas eu vou dar algum exemplo. A pessoa que coloca a sua vida com Deus baseada em culto. Às vezes você frequenta uma igreja e às vezes você coloca tudo no culto. Como quem diz, hoje é domingo, dia do Senhor, dia de ir à casa de Deus, então eu vou me consagrar hoje, porque hoje é um dia de eu viver um dia com Deus. E Deus não quer que você viva um dia com Ele. Deus não quer isso. Deus quer que você tenha uma caminhada contínua com Ele. E não viver de movimentos. Eu não queria falar, mas é como se eu vou àquela igreja, porque aquela igreja vai ter o irmão fulano de tal pregando ali, e ele tem o dom da revelação, e eu vou lá para ele me revelar, porque aí sim eu vou ser feliz ou estar feliz. Isso é viver de movimento. Ou melhor, viver de tanque, desculpa. Isso é viver de tanque. Isso é se contentar com momentos e não com uma vida. Eu gostaria muito de passar essa mensagem de uma forma clara. Eu queria muito que a gente entendesse que Deus não nos chamou para um final de semana com Ele. Deus não nos chamou apenas para passar 3 dias com Ele, um acampamento, um congresso, e não tem nada de errado em congresso, acampamento, nada de errado nisso, mas Deus quer que você seja como um rio. Deus quer que você se movimente. Ele quer que você viva numa caminhada com Ele, cada dia um passo, como um rio. Ao mesmo tempo que tem dia que o rio parece que está manso, parece que não está nem rápido o rio, mas está em movimento. Já tem outros momentos da sua vida que o rio está correndo muito rápido. Não importa, o importante é que você está em movimento. Eu vejo pessoas extremamente frustradas porque querem viver de movimento. E às vezes vai num culto, a presença de Deus desce naquele culto e você sente a presença de Deus, isso é muito bom. Mas aí o domingo acaba e vem a segunda-feira, e na segunda-feira isso não pode morrer. Deus não te chamou para ser um cristão do culto, mas um cristão que viva uma vida. Que você seja um rio e não seja um tanque. Que você não se contente em apenas uma vez ou outra sentir o agitar das águas. É melhor que você seja um riacho. É melhor que você seja um rio com poucas águas até, mas que está em constante movimento. Em constante movimento. Viver de movimento de tanque é como você achar que fazer uma refeição vai te alimentar durante um ano. Não vai. E o nível de frustração é muito grande.
para quem vive de tanque, para quem vive de água parada, para quem vive de movimentos. A frustração é tão grande. Jesus estava na frente desse paralítico. Vamos dizer assim, o rio estava à frente daquele paralítico. E aí, quando Jesus falou, queres ficar são? Em vez dele responder a pergunta, ele mostrou que para ele adquirir a bênção dele, a cura dele, necessitava-se passar por um processo. Jesus, alguém tem que me pegar. Alguém tem que me levar. E alguém tem que me colocar dentro do tanque. Processo. Só que o tema da mensagem de hoje é o Jesus acessível, ou o Jesus de fácil acesso a você. O problema de viver de tanque e não viver uma vida real com Cristo, aonde você... Quando eu falo vida real, eu estou falando uma vida orgânica com Cristo. Eu falo muito sobre isso. Uma vida orgânica que você não o adora apenas quando está no culto, mas quando você pede uma pizza e você se assenta com seus filhos, a sua esposa, os seus pais ao redor de uma mesa, naquele momento também é um culto. Isso é viver uma vida de rio, isso é viver uma vida contínua, que você está trabalhando, você está o adorando. Você está num churrasco em família, você está o adorando, porque aquela comunhão é gostosa. Sabe quando você encontra um amigo na rua e vocês conversam, e é tão prazeroso aquilo? Tem Deus naquilo ali. Isso é viver como um rio. Aonde você vai, você está levando água potável. Você é uma fonte. Eu li aqui, rios de água viva fluem do seu interior. As pessoas, quando estão perto de você, se sentem refrigeradas, porque experimentam dessa água. Agora, quem vive de tanque, quem vive de água parada, quem vive de apenas um movimento de uma vez ou outra de movimento, não consegue experimentar essa vida contínua. E aí vem as frustrações. Deus não quer que você se frustre, mas se você achar que a vida com Deus é apenas o culto, é apenas um momento ou outro, um final de semana ou outro, como quem usa o culto como desencargo de consciência. Já viu quando a pessoa vai à academia e ela posta uma foto e diz, está pago, o de hoje está pago? Encarar a igreja como se fosse isso. Fui ao domingo ao culto, renovei meu contrato para a semana com Deus. Não, Deus não quer te visitar só no culto. Ele quer te visitar lá na sua casa. Ele quer te visitar quando você dobra o seu joelho para dormir, para orar para dormir. É lá que Ele quer falar com você também. Eu não estou dizendo que Deus não fala no culto. É óbvio que Ele fala. Mas não é só no culto. Entenda, Jesus falou com Nicodemos. Aquele que é nascido do Espírito, ele é como um vento. Olha que coisa mais livre que é o vento. O vento, ele passa. Ninguém sabe de onde ele está vindo, nem para onde ele vai, mas todos ouvem a sua voz. Ser livre. Livre de o adorar aonde quer que esteja. Ter uma vida tão orgânica com Cristo, trazer Cristo para o seu dia a dia, para os seus minutos do seu dia. Que quando você chega num lugar onde o lugar está contaminado, esse rio que flui do seu interior vai purificar as pessoas. Vai mudar o ambiente. Mas quem vive de água parada e tanque, e de um movimento de vez em quando, ele tem uma característica: tudo para ele é difícil. Tudo para ele, na mente dele, é complicado. Para se chegar a Jesus, precisa se passar por vários processos. É como se na mente dele Jesus estivesse
tão distante dele, ou aquilo que ele precisa está tão distante dele, a felicidade dele está tão distante dele, que ele acha que ele precisa que alguém pegue na mão dele e o leve até lá. E uma coisa chocante para mim é que o paralítico está agora de frente com o próprio Deus. E ele não consegue enxergar Deus. Sabe por que ele não enxergou Deus? Sabe por que ele não enxergou Jesus? Porque ele só enxergava a água que ia ser movimentada naquela água parada do tanque. O diabo tem colocado na nossa mente isso. O diabo tem colocado na nossa mente que o cristianismo é um momento e não é uma vida. Ouvi alguém dizer uma vez, não é nem uma religião, e sim um estilo de vida. É uma filosofia de vida. Jesus é a forma que você pensa, a forma que você vê, a forma que você ouve, que você fala, as suas atitudes. Isso é Cristo, isso é o Evangelho. Nós precisamos entender isso. E aí Jesus falou, queres ficar são? E ele disse, não tem ninguém. E é como se Jesus falasse, rapaz, não está escrito isso, ele não disse isso, mas só para você entender, como Jesus falasse assim, rapaz, você está na frente de um rio que as correntes tiram todo o pecado, que as correntes tiram toda a imundície, tudo aquilo que não presta, que as águas são cristalinas, que você pode beber, é potável. E você está falando de tanque, estando na frente do rio. Quando você que me ouve começar a colocar muito empecilho nas coisas, é porque você já não está enxergando o seu Jesus. Quando você coloca muito problema, quando tudo parece que o processo é muito pesado, ou às vezes colocaram isso sobre você, disseram para você que é assim. Não. Diante de todo esse processo que aquele paralítico relatou para Jesus, que precisava de alguém levá-lo lá, Jesus disse para ele, levanta-te, toma a tua cama e anda. Aquilo deve ter sido uma surpresa muito grande. E aquele homem ficou curado na mesma hora. A esperança dele estava no tanque, mas ele teve um encontro com um rio. Deus quer que você esteja um encontro com o reino dele, com o rio, com o próprio Cristo. Ao invés de ficar correndo atrás de fulano, ciclano, a denominação tal. Não, meu querido. O problema não é a igreja, o problema não é a denominação, o problema não é nada disso. O problema é que o rio está correndo e a gente se contenta em mergulhar em tanque sujo. Não é para ser assim. Eu vou terminar. E Jesus falou para ele, toma a tua cama e anda. E aquele homem ficou são, ficou curado, pegou a cama e foi. Só que era dia de sábado. E os judeus viram aquele homem que tinha sido curado carregar sua cama e falou, olha, é sábado, não é lícito você carregar sua cama. E aqui eu não vou ter tempo de entrar nisso, mas sempre tem aquelas pessoas que diante de um milagre querem trazer palavras de ordem. Não conseguem se alegrar com a sua vitória, com a minha vitória. Às vezes eles até se alegram, mas eles sempre vão trazer uma palavra de ordem. Como dizendo assim, que bênção, mas tem certeza que foi Jesus que fez isso? Tem certeza que isso não foi uma emoção sua? Tem certeza que isso não foi uma coincidência? Porque, pelo que eu conheço de Deus, ele não faz desse jeito, não. Como se Deus tivesse que proceder segundo o entendimento dele.
o entendimento dela. Deus, para ser Deus, ele precisa de uma característica, precisa de várias, mas uma delas é não ser totalmente compreendido. Sabes tu como Deus opera? Quando você estiver diante de alguém que está contando uma bênção, se alegre com ele, não vem trazer palavras de ordem. E aí ele disse assim, o ex-paralítico disse assim, olha, aquele que me curou mandou eu carregar a cama. Então me dá licença. Como quem diz, vocês estão falando que eu não devo carregar minha cama, mas o que vocês fizeram por mim? Agora esse homem está mandando eu carregar a cama no sábado, mas ele pode me pedir isso porque ele me curou. 38 anos vocês passaram por mim e nada fizeram. E agora eu estou curado e eu não posso carregar minha cama? Ou seja, não posso cumprir aquilo que o homem que me curou me pediu? Ele pode me pedir. E caminhando para o fim, eles perguntaram, quem é a pessoa que te curou? E o paralítico não soube responder, porque Jesus curou ele e saiu. Ele não sabia. Mas aí tem a parte que eu e você precisamos entender. Jesus o encontrou. Jesus encontrou com aquele paralítico dentro do templo novamente. E disse para ele, vejo que estás são. Vejo que você está curado. E Jesus fala para ele, não pequeis mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aqui eu encerro dizendo o seguinte, meu querido, Deus ele é misericordioso e pode ser que ele vai fazer algo na sua vida muito grande. Talvez essa semana ainda. Às vezes você está pedindo algo para ele e você talvez não está o enxergando, mas ele por misericórdia, mesmo você estando focado em às vezes tanque, ele pode parar na sua frente e mandar você tomar sua cama e andar, ou seja, pode te curar. Pode entregar aquilo que você está pedindo. A questão é, o que você vai fazer depois disso? Porque esse paralítico foi muito sábio. Jesus encontrou com ele no segundo encontro dentro do templo. Ah, irmão, quantas pessoas recebem algo de Deus e nunca aparecem para o segundo encontro dentro do templo. Pegam a sua bênção, pegam a sua cura, usa Deus e some. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus pode te entregar uma bênção ainda essa semana, mas o segundo encontro tem que ser dentro da igreja. Tem muita gente que acha que não precisa de igreja. Não faça isso. O segundo encontro é na igreja. Sabe por quê? Porque na igreja tem exortação e alerta e ensinamento. Olha o que Jesus falou com ele. Vejo que estás são. Isso é dentro da igreja já. Olha só, não peques mais. Está te dando uma orientação. E é na igreja o lugar onde a gente tem essa orientação. Alerta para que não te aconteça algo pior. Então, meu irmão, não viva de tanque. Viva de rio. Viva de correntes de águas cristalinas que é Cristo. E aí, não abandone a igreja, porque é lá que Deus vai continuar falando e te direcionando e fazendo com que você viva uma vida com Ele e não apenas um movimento ou outro. Que Deus abençoe a sua vida. Amém.